Ganhou a posição? Lucas Silva mais 10? Calma, torcedores, mas enfim, acho que da mesma forma que eu falei que o Fagner merece sequência, o Lucas Silva também. Ainda mais nesse cenário de que o Cruzeiro, por um bom tempo, não vai ter o Matheus Henrique. Ele conseguiu dar uma boa resposta em um momento de muita instabilidade na posição, né? A gente já há algum tempo tem falado sobre a dificuldade dos volantes em render em bom nível. O Cruzeiro tem bons volantes, no plural, no elenco, mas que estão abaixo. Eu acho que o Lucas Silva conseguiu ter uma performance bem legal. Para mim, o grande jogo dele no ano até então, não acho que ele tinha feito nenhum bom jogo em 2025. O último jogo positivo dele foi lá na última rodada do Brasileirão de 2024. Mas ele conseguiu ter um bom nível de atuação, me surpreendeu principalmente no aspecto defensivo, né? Porque o Lucas tem essa dificuldade de marcar um pouco mais forte, de combater, e ele teve até um sucesso nesse sentido. E com a bola no pé, ele tem recurso, né? É um cara que consegue, até com uma certa facilidade, conectar bem, principalmente o setor ofensivo. Então, gostei do que vi. Até falei na sexta-feira que eu tinha uma preferência por ver o Christian fazendo mais a função do Lucas Silva. Acabou que o Christian de novo atuou pela direita, fez até um jogo honesto. E aí o Lucas Silva por dentro foi bem, até potencializou o Lucas Romero. Acho que se o Lucas Romero foi melhor do que nos últimos jogos, passa sim por conta da presença do Lucas Silva. Tomara que ele venha a ter mais minutos e mantenha esse bom nível de atuação. Mas, claro, para a gente falar de um Lucas Silva com certeza titular, sendo uma peça importante, ele vai precisar mostrar o mesmo nível nos próximos jogos. Num setor bem problemático, né, em que ninguém está se firmando e agora com a ausência do Matheus Henrique por bastante tempo, ele recebe essa oportunidade e corresponde, né? Para mim, o Lucas Silva foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Concordo muito com o Caio quando ele diz que, inclusive, potencializa ali o futebol do Romero. É um cara que sabe da cadência, que sabe dar respiro, que qualifica muito a saída de bola, que tem sido um grande problema do Cruzeiro com o Jardim esse ano, né? O recorte é pequeno, mas é o que a gente tem para trabalhar. Então, gostei muito da partida dele. Acho que isso aí é ponto. Não sei se tem como ter ponto pacífico, né, na torcida do Cruzeiro, mas eu acho que esse chega próximo de ser um ponto pacífico, que o Lucas Silva fez uma boa partida. Agora, sobre titularidade, é aquilo, né? O Jardim não trabalha dessa forma, então não sei como vai ser, mas sem sombra de dúvidas, ele deu um bom cartão de visitas aí. E, na minha opinião, né, eu daria sequência, porque acho que foi uma das melhores partidas do nosso meio-campo, assim, no geral, né? Tanto para construir quanto para destruir, fazer coberturas. Eu acho que tá perfeito, tá maravilhoso? Não está. Tem muito a ser corrigido ainda, mas eu acho que foi a partida mais equilibrada do setor até aqui. Então, é um sinal, né? É um caminho que talvez você iniciar por aí, né? Muita gente fala da questão dos 4 atacantes, que estava desequilibrado, estava mesmo. Então, parece que o Jardim está tentando encontrar, né, esse equilíbrio, e o Lucas Silva mostrou para ele que pode ser uma peça muito útil. Sei que tem gente que não gosta e tudo, mas querendo ou não querendo, é uma grande liderança desse elenco hoje, conhece o Cruzeiro, sabe a importância, né, de manter um bom ambiente, de não permitir que as coisas lá dentro se desvirtuem por aí, é um grande líder ali, então fez uma boa partida, né? Justificou essa oportunidade e tomara que siga assim, porque eu, sinceramente, assim, não tenho os meus jogadores favoritos, quem eu quero que jogue. Eu quero ver o Cruzeiro bem encaixado, né? Sem a bola, um time consciente, um time que marque bem, que não sofra, né? E que lá na frente consiga punir os adversários. Quem vai jogar, para mim, é irrelevante nesse momento. Então, se o Lucas Silva fez uma boa partida, eu fico feliz porque nós precisamos de boas notícias. E que bom que a gente teve algumas boas notícias nesse jogo. Até para mim, que tenho pedido o Lucas Silva, não, o Lucas Silva não é a solução desse meio campo do Cruzeiro, principalmente pensando na temporada. Porém, neste momento, sim, é a melhor solução e mostrou isso ontem contra o São Paulo. Até contra o Mushoku Runa, né, Emerson? Quando projetamos aqui um time titular, eu queria ver esse meio campo com Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique,
Porque o Lucas Silva ele tem essa capacidade, primeiro, ele tem entrosamento com o Romero já de alguns anos, e ele poderia potencializar o Matheus Henrique, que estava ficando muito preso à marcação, principalmente pelo lado direito, e não estava também conseguindo fazer o que ele tinha de melhor, que era pisar também no campo do adversário. O Lucas Silva, por também saber marcar, ele conseguiria talvez entregar isso ao Matheus Henrique uma maior liberdade. Infelizmente, não poderemos ver isso por agora. Matheus Henrique acabou passando por cirurgia, e eu só estou ressaltando isso porque eu já estava pedindo a titularidade dele ainda com o Matheus Henrique à disposição, né? Porque o Christian não estava conseguindo fazer isso, nem o Eduardo. E também acho que esse meio campo do Cruzeiro, que foi formado ontem por Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, é o ideal para que o Lucas Silva se destaque. Porque se ele jogar, por exemplo, igual o Cruzeiro jogou em algumas oportunidades, e com 4 jogadores do meio para frente, é onde eu acho que o Lucas Silva acaba dificultando bastante, né, o seu tipo de jogo. Porque quando ele tem ali pelo menos mais 2 com capacidade de marcar além dele, eu acho que é quando ele se destaca. Como eu disse, um quase terceiro homem de meio de campo. E só que nesse momento, ainda mais na ausência do Matheus Henrique, esse Lucas Silva pode nos ajudar bastante. Estou falando nesse momento que não é solução, depois de uma boa partida, justamente para aqueles, né, que estão aqui só esperando talvez, né, uma má atuação do Lucas Silva para vir aqui e falar, tá vendo? Vocês caras defendendo o Lucas Silva. É só reconhecimento mesmo de uma boa partida de um cara que pode nos ajudar durante a temporada, como ajudou no ano passado, em jogos contra Palmeiras, Juventude, o Racing, quando entrou no lugar do Wallace, contra o Corinthians, naquele primeiro bom momento do Seabra, o Lucas Silva era o titular. Então acho que ele pode continuar nos ajudando sem ser a solução desse meio de campo o resto da temporada.